Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite, meus queridos irmãos. Que a paz de Jesus possa estar presente na noite de hoje conosco nesse encontro fraterno, onde vamos tentar aqui, através desse convite que nos foi feito, através dos irmãos dessa casa, do grupo da Fraternidade Irmão Niceto, nos convidar para participar desse estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, com o tema hoje o perdão das ofensas, que está no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. E queria, nesse momento, comentar com vocês que é uma alegria imensa poder estar aqui, principalmente nesse cenário que a gente nos encontra aqui neste momento. Estamos aqui passando o feriado aqui nessa cidade de Málaga, na Espanha, e eu resolvi tentar fazer esse vídeo aqui na natureza. É a primeira vez que eu estou fazendo esse tipo de vídeo. Para mim vai ser uma novidade. Espero que possa dar tudo certo no final, tanto na questão do áudio como do vídeo, porque aqui há bastante ruído exterior. E a gente vai tentar fazer o máximo aqui possível para ter um pouco de qualidade nesse trabalho. Então é uma alegria, que a gente vai dar continuidade aqui no trabalho, e pedindo a inspiração aí, com certeza já nos está dando, só de receber essas energias positivas aqui, nessa praia lindíssima, é uma sensação ímpar. E a gente fica assim recordando de Jesus, quando usava os meios da natureza para poder falar para aquelas pessoas simples, humildes, trabalhadoras. E então para nós também vai ser essa oportunidade de ter essa sensação de como falar assim através da natureza. Então vamos lá. O perdão das ofensas. É uma coisa interessante, quando a gente relembrando aquele diálogo de Jesus com Pedro, quando Jesus abordou ele a respeito de quantas vezes a gente deveria perdoar os nossos desafetos, os nossos inimigos. Ele perguntou se era 7 vezes, e Jesus falou não 7 vezes, mas 70 vezes 70, 70 vezes 7. Isso quer dizer que a gente compreende que Jesus queria dizer para ele que isso não tem fim, Então é uma coisa constante na nossa vida, que a gente tem que sempre, quando tiver a oportunidade de realizar esse perdão, que a gente possa realizar constantemente, porque é sempre necessário. Então é muito oportuno a gente recordar essas lembranças através do Evangelho de Jesus. Me lembro também uma certa vez, através de uma obra, que eu não me recordo agora qual foi, mas é uma história, um comentário que comenta que Bezerra de Menezes estava tentando dialogar com o irmão que infelizmente estava numa situação bastante revoltosa contra alguém que lhe tinha feito algo que se equivocou com ele, que ele não aceitava, não perdoava de forma alguma. E Bezerra de Menezes, que esse benfeitor espiritual nosso, ele, de uma sabedoria profunda, tentando conversar com aquele irmão para demover ele daquela ideia sinistra, de revidar, de revolta, do não perdão. Então ele disse ao irmão, que ele entendia a situação dele, e na realidade todos nós temos os nossos erros,
cometemos as nossas falhas diariamente. Quem de nós nunca se equivocou e erra? Todos nós. Então ele falou para ele, você tem todo o direito, porque você tem seu livre-arbítrio. E a gente, quando usa do nosso livre-arbítrio, a gente faça dele o que a gente quiser. Então, já que você não perdoa, então você pensa sempre numa coisa. Quando você quiser o perdão de Deus, e você recorda, para a gente, quando ter esse sentimento de não querer perdoar, né, lembre-se que a gente também é passivo de erro, que a gente não erre também. Então isso, para aquela pessoa, para aquele irmão que estava ouvindo aquilo, para ele foi um choque tremendo de ouvir essas palavras. Então a partir daquele momento ele já teve assim, uma pequena mudança de conduta, de raciocínio com relação a essa questão do perdão. A gente, quando observa, né, a gente acha que falar sobre o perdão, na realidade, ela é bem mais fácil do que praticar. O perdão, a gente falar dele, às vezes é até bonito, é fácil, mas o mais difícil, o mais complicado e o mais complexo na realidade é colocá-lo em prática na nossa vida. Então a gente vai ler aqui um breve comentário de dois espíritos, de dois benfeitores que colaboraram com Kardec na codificação dessa obra. Um é Simeão e outro é o apóstolo Paulo. Então ele faz o comentário dentro desse item do Evangelho, do capítulo 10, e a gente vai ler aqui um breve trechinho. A gente escolheu aqui 2 parágrafos, mais ou menos resumido, para a gente poder assim seguir no tema que nos foi pedido para estudarmos juntos na noite de hoje. Então é bastante interessante e vale a pena a gente meditar e refletir sobre o que Simeão queria dizer para nós sobre essa questão do perdão. Veja bem, Espírita, não vos olvideis de que, tanto em palavras como em atos, o perdão das injúrias nunca deve reduzir-se a uma expressão vazia. Se vos dizeis espírita, sede o de fato. Esquecer o mal que vos tenham feito e pensais apenas numa coisa, no bem que possais fazer. Aquele que entrou nesse caminho não deve afastar-se dele, nem mesmo em pensamento, pois sois responsáveis pelo vossos pensamentos, que Deus conhece. Fazei, pois, que eles sejam desprovidos de qualquer sentimento de rancor. Deus sabe o que existe no fundo do coração de cada um. Feliz aquele que pode dizer, cada noite ao dormir, nada tenho contra o meu próximo. Simeão. Então isso para nós é uma responsabilidade muito grande na questão do perdão. A gente que tanto fala dele, tanto que escuta, que ouve palestra, e na realidade às vezes é até fácil, né, a gente falar. Mas o mais importante é a gente colocar isso em prática todos os dias na nossa vida. E quando a gente for para a cama, ao dormir, a refletir sobre o dia a dia que a gente passou, né? Se realmente a gente quer o perdão de Deus, a gente tem que começar a procurar dar os primeiros passos nessa questão. Se a gente quer realmente ser perdoado, começamos agora essa tarefa importantíssima na nossa vida, do perdão das ofensas. Porque na realidade Deus sabe de todos os nossos passos. Como diz na doutrina espírita, Ele sabe até do nosso nome. Ele sabe quantos fios de cabelo existem em nós.
principalmente no meu caso. Seria até mais fácil de contá-la. Então, veja bem, Deus sabe tudo, né, o que se passa conosco. Então é importantíssimo a gente refletir e mudar, tentar fazer essa transformação em nós mesmos, que será um grande benefício para nós. E o segundo trechinho aqui, que é do apóstolo Paulo, vamos ver o que ele nos fala aqui também, que com certeza vai ser de uma profundeza muito importante. Perdoar os inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se melhora. Perdoai, pois, meus amigos, para que Deus perdoe, porque se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se guardares até mesmo uma ligeira ofensa, como quereis que Deus esqueça que todos os dias tende grandes necessidades de indulgência? Imagine, é o que a gente acabou de comentar no parágrafo anterior, é parecido, né? Então, em outras palavras, na realidade, no fundo, seria a mesma coisa. Realmente a gente está buscando esse perdão, que a gente façamos, né, aos outros aquilo que a gente gostaria de receber. Essa questão do perdão das ofensas, quando a gente estuda e a gente já ouviu falar que é o esquecimento, esquecer toda essa ofensa que nós recebemos, na realidade a gente teria que entender e interpretar à luz da doutrina espírita. Essa questão do esquecimento é uma questão de memória, porque na realidade seria muito difícil a gente esquecer aquilo que a gente fez de bom ou de ruim. Então, isso como sendo uma questão de memória, não vai se apagar assim da nossa memória de um dia para o outro. Isso é questão de tempo. E não é como a gente pegar uma borracha e apagar. Não funciona dessa maneira. Esse esquecimento das ofensas será, na verdade, a gente evitar, tanto em pensamento, em atitudes, não revidar o mal recebido. É ter para com o outro essa indulgência, não cobrar do outro. Não seria como faz os antigos, ou às vezes muitos de nós também, quando recebem uma ofensa, que a gente quer dar o troco. Seria olho por olho e dente por dente. Não funciona dessa forma. A gente tem que procurar realmente evitar, tanto em pensamentos, em desejar o mal ao próximo, principalmente aquele que nos fez tanto mal. Quando a pessoa ela segue com esse sentimento, né, de ódio, de rancor, né, e não quer perdoar de forma alguma, é como a gente todos os dias tomar uma gota, uma dose de veneno todos os dias. A gente vai se matando, vai se acabando pouco a pouco a nossa saúde, tanto espiritual e física. Então, a gente tem que tentar evitar o máximo possível, porque o maior prejudicado será nós mesmos e o maior beneficiado também será nós. Quando nós procuramos evitar perdoando alguém, o maior beneficiado, na certeza, será nós mesmos, porque isso reflete em nós, quando a gente carrega em nós mesmos esse sentimento atroz que nos vai aniquilando pouco a pouco a nossa saúde, tanto física e espiritual. Quando cultivamos esse sentimento em nossa vida, do rancor, do ódio, do egoísmo, da mágoa,
da ambição e tantos outros males morais que nos atingem profundamente a nossa alma, o resultado será sempre aquele que nós estamos cansados de ver todos os dias, diariamente, principalmente através da notícia que invade os nossos lares, invade o nosso ambiente de trabalho, invade a nossa sociedade de uma forma geral. Então, e isso, com certeza, isso vai trazer consequências muito graves na nossa vida, naquilo que a gente está acabando de falar, que a gente vê através das mídias. Isso vai dar, no final, vai dar em guerra, essa guerra bélica, essa guerra de destruição em massa e tantas outras, e principalmente as guerras íntimas que nós mesmos nos enfrentamos, seja no nosso lar também, no nosso ambiente de trabalho ou em qualquer lugar onde nós estivermos. Então a gente tem que procurar de alguma forma nos esforçar para tirar isso do nosso caminho, tirar esse sentimento tão danino que nos prejudica profundamente a nossa alma e a nossa evolução espiritual. Joana de Ângeles, a mentora de Divaldo Franco, nas suas obras que ela dita para o nosso irmão, ela, através das suas coletâneas, dos livros psicológicos, ela fala de uma forma bastante singela para nós, poética, que a pessoa, quando ela está nessa sintonia, quando ela está passando por esse momento difícil, que ela costuma comentar que é o amor que está adoecido. Todos nós temos capacidade de odiar e de amar, e quando a pessoa não ama é porque o amor está enfermo, e a partir do momento que ela vai tentando se melhorar através da oração, da boa prece, dos bons pensamentos, ela vai se fortificando, ela se vai imunizando desses males que vai adoecendo a sua pessoa. Então é importantíssimo, meus irmãos, que a gente procure nos fortalecer com esses antídotos que vai nos trazer muita paz de espírito a todos nós. A gente, lembrando também através das histórias no tempo e no espaço, não tem como a gente não falar de uma grande pessoa que aqui pisou na Terra, que deu um grande exemplo na questão do perdão. Vamos fazer um breve comentário, né? Relembrar aqui Mahatma Gandhi, esse grande libertador da Índia, que infelizmente naquela época medonha da invasão dos ingleses à Índia, imagine nós, você morando dentro da sua própria casa, do seu país, da sua cidade, e você ser recebido aqui por você ter a presença dos invasores querendo dominar a sua terra, a sua pátria, a sua família. Então os hindus originários daquela terra estavam proibidos de caminhar livremente pela cidade, e quando o soldado encontrava algum indiano caminhando pela rua, eles eram brutalmente, covardemente agredidos fisicamente e principalmente moralmente. E assim, um soldado encontrou com o Mahatma Gandhi, que estava caminhando solitariamente pela rua, acercou-se dele e de uma forma bastante agressiva, covarde, golpeou Mahatma Gandhi, que caiu ao chão. E ao levantar, o soldado novamente, brutalmente, sem nenhum motivo aparente, golpeia mais fortemente
o rosto de Mahatma Gandhi, que começa a sangrar-se. E Mahatma Gandhi, sem nenhum sinal de revide, de revolta, de mágoa, levanta-se tranquilamente. E isso para o soldado naquele momento foi uma agressão, porque ele não revidava. O amor é mais forte. Então ele pergunta a Mahatma Gandhi: quem te ensinou a ser tão covarde para não revidar? E Mahatma Gandhi, calado, não dizia nenhuma palavra. E o soldado, mais uma vez, pergunta: quem te ensinou a ser tão covarde? E Mahatma Gandhi olha profundamente nos olhos do soldado e disse a ele: foi esse homem que está aí despendurado no seu pescoço, no seu peito. O soldado inglês levava um crucifixo com a imagem de Jesus. Quando ele ouve isso, ele leva um choque, porque era tremenda brutalidade que ele impunha àquele ser tão inofensível. Então ele fica envergonhado e pede desculpa e sai caminhando. E isso é um grande exemplo para todos nós, desse grande apóstolo do amor que levou a bandeira da paz sem levantar nenhuma arma em defesa de todos que viviam naquele país. E assim, meus irmãos, deveremos também refletir sobre isso e pensar se realmente vale a pena a gente seguir nesse sentimento de rancor, de raiva, de ódio, e queremos aí de alguma forma também prejudicar os nossos irmãos que estão em caminho conosco e em evolução. E Jesus também foi o grande exemplo. Vamos usar aqui também uma crônica que nos vem à mente aqui para finalizar aqui as nossas palavras na noite de hoje, para nos trazer essa reflexão que vai ser de grande importância para todos nós. Diz através de uma obra muito conhecida nossa no movimento espírita, é uma obra ditada pelo espírito Humberto de Campos, o irmão X, com o título Estante da Vida, na qual o nosso irmão médio Francisco Cândido Xavier recebe as mensagens desse espírito. Ele nos narra uma experiência que ele teve, que foi levada ao plano espiritual, naquele momento trágico, naquele momento triste, que todos nós sabemos na humanidade, a crucificação de Jesus. Então ele narra os últimos momentos de Jesus aqui entre nós, naquele momento onde ele estava crucificado no Gólgota. Então Humberto de Campos narra naquele momento, que quando ele foi levado ali, naquele cenário, naquele drama, ele percebeu que havia um grande movimento de entidades espirituais, de uma luminosidade irradiante. Então ele percebeu que havia os movimentos de seres que ele não sabia definir que tipo de categoria estavam situados aqueles anjos, aqueles seres de tanta elevação espiritual que emanava luz e clareava todos os setores, todos os lugares naquele ambiente. Ele não sabia se era arcanjos, se era serafins ou se era querubins. Ele ficou assim sem saber como definir, mas o mais importante que ele quis passar, que era aquele momento de grande expectativa no desenrolar daquela situação.
Então, ele percebeu também que havia um movimento de espírito que trazia nas mãos conteúdos de líquidos que seriam remédios, medicina para trazer o alívio, para curar as chagas que Jesus estava sofrendo, as dores. Então eles usavam aqueles medicamentos para trazer o alívio. Esses espíritos, esses anjos que traziam, que usavam esses medicamentos, eles eram denominados como anjos bons da cura. E havia outros também que estavam ali encarregados de trazer e de produzir a harmonização através da música, das músicas celestiais, para trazer um pouco de harmonia, de calma, de paz àquele ambiente que estava um pouco assustador. E havia também tantos outros, e esse que acabamos de falar, eles eram os anjos da instituição que controlava a harmonização do plano espiritual, que organizava os grupos musicais, as orquestras e todos aqueles componentes que traziam paz e luz. Eles eram os anjos da harmonia musical celestial. E havia outros também, outro tipo de grupo que chamou a atenção, foi uns que usava tipos de documento e que estavam ali anotando, catalogando o nome de todos os envolvidos naquele drama, para que num futuro bem próximo pudessem assim quitar as suas dívidas, os seus débitos que estavam contraindo com a justiça celestial. Eles eram os anjos da justiça. E havia também outro grupo de anjos que consolava Maria, consolava as mulheres que estavam ali, e juntamente com os apóstolos. Eles eram os anjos da consolação. E eis que, quando ninguém esperava, surge entre eles um anjo que não estava sendo escoltado por ninguém. Ele vinha solitário, ele vinha muito rápido, muito célere, e vai ao encontro de Jesus que estava ali na cruz, e ao acercar-se do Mestre e de uma forma bastante respeitosa e carinhosamente, ele beija os pés de Jesus e nota-se e sente-se na sua alma transcendental que Jesus queria lhe dizer alguma coisa em particular. Então, ele se acerca-se a Jesus um pouco mais, encosta os seus ouvidos, o seu ouvido nos lábios de Jesus, e Jesus começa a balbuciar algumas frases. E o interessante é que ninguém que estava ali naquele momento conseguiu captar, conseguiu ouvir o que Jesus dizia àquele anjo solitário. E o anjo, depois de ouvi-lo, começa a baixar tranquilamente, e assim, quando ele está a caminho na rua, ele começa a andar, a voltar mais rápido de quando chegou ali naquele ambiente. E Jesus havia lhe feito um pedido em particular, que ele pudesse naquele momento ir ao encontro de Judas Iscariote, que acabara de suicidar-se. Esse anjo bom, ele foi denominado como o anjo bom da caridade e do amor. Meus queridos irmãos, é com muita alegria que nós
estivemos aqui nesse momento para essa reflexão, desse estudo fraterno, na qual nos deram essa oportunidade. E que fica aí essa mensagem belíssima para todos nós, e que Jesus continue derramando sobre todos nós muita luz, muita paz, muita harmonia, principalmente nesses momentos atuais no qual a gente está vivendo todos nós, e que possa Ele, assim, com esses benfeitores que tão bem cuida de nós, que traga para todos nós em particular muita paz, muita harmonia, e que Jesus seja e que continue sendo o nosso guia e modelo para toda a eternidade, e que a paz seja conosco, hoje e sempre. Muito obrigado, meus irmãos, e que assim seja.